Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês se do ímpio não perdoarem cada um seu irmão. Uma palavra bem breve, pessoal, aqui para vocês, né, a respeito do ministério do Evangelho em si. Aquilo que a mão de Deus opera na nossa vida e aquilo que também nós, como representantes do céu, no real sentido da palavra, temos que também ministrar na vida de outras pessoas. Geralmente as pessoas fazem muita crítica, tecem muita crítica para pessoas que se convertem ao cristianismo, a Cristo, né? E essas pessoas, por vezes, muitas das vezes, têm um passado é, que você fica de queixo caído se você for olhar como o mundo vê. Uma pessoa que antes roubava e quando se converte, vem o famoso ditado: ah, essa pessoa fez tudo o que fez e agora tá dando uma de santo, tá dando uma de crente, tá dando uma disso, daquilo. Isso é um ditado que o mundo cria. Mas diante do Evangelho, pessoal, diante do Evangelho claro do Senhor Jesus Cristo, ele mesmo deixou bem claro no sentido que ele não veio chamar os sãos, ele não veio chamar os bons, ele veio chamar o que de fato necessita de salvação. Ele veio chamar e achar o que de fato se haveria perdido, o que se havia perdido, né? E quando ele diz que eu não vim para os sãos e sim para os doentes, é porque ele é um médico por excelência e ele sabe da responsabilidade dele de curar. E foi para isso que ele veio. Não só curar, mas também para resgatar a humanidade dos seus pecados e delitos contra o próprio Deus. Nós somos livres em Cristo da ira do próprio Deus. Você parece até que se choca, né, na sua mente. Nós somos livres em Cristo da ira do próprio Deus, mas sim, nós agredimos a lei de um Deus justo, a lei de um Deus fiel, a lei de um Deus eterno. Se eu transgrido a lei de um Deus e Rei que é eterno, logo também a minha sentença é eterna. Mas ele preferiu, no juízo, entregar amor do que a justiça de imediato. Você vê que Deus é justiça, Deus é luz, Deus é amor, e nenhum desses atributos ele se contrai, né? Ou é oposto, mas sim eles se completam, eles se encaixam. O justo entregue pelos injustos para cumprir a justiça de Deus. Porque ele não nos criou para nos deixar à toa, ele não nos criou para nos deixar à margem, né? E sair aí navegando e deixou o mundo aqui, a gente aqui, foi-se embora. Não, ele está conosco em todos os momentos. É por isso que ele mostra a sua justiça. É por isso que quando ele exige de nós, não é algo que ele também já não tenha liberado sobre a nossa vida. Essa parábola de Mateus, capítulo 18, versículo do 21 ao 35, mostra justamente isso. Não só a presença de Deus na vida de cada um de nós, como também na vida de toda a humanidade, e também um reflexo de quando Deus vem a nós, nós também temos que refletir o nosso Deus nas nossas atitudes, na nossa maneira de viver. Sim, é um claro fator indispensável, que é a santidade, o exemplo de vida, né, de conduta, mas nós não estamos ausentes das falhas, e é por isso que Jesus ministra essa parábola, e principalmente para Pedro, né? Tem uma certa passagem em outros evangelhos que ele ministra diretamente para Pedro essa parábola. Você pode ler aí Mateus capítulo 18, versículo 21 ao 35. Mostra que um rei que tinha autoridade, um senhor, ele chama os seus servos, ou chama todo ali para fazer um balanço, né, geral a respeito das suas dívidas, de quem devia a ele, de quem ia pagar ele, de quem estava devendo, de quem não estava devendo. Ou seja, e ele chama todos. E um estava devendo muito a ele. Mas esse que estava devendo muito a ele se apresenta e pede misericórdia e perdão por a dívida que ele não poderia pagar porque não tinha condição. E o Senhor disse que, não, eu te perdoo, vá em paz, a tua dívida acabou aqui. Eu não vou te cobrar mais por isso e nem quero mais te lançar na cadeia por isso. Não, não vou lançar, não vou fazer isso. Eu te perdoo do íntimo. Isso é a representação do Senhor perdoando o seu servo. Logo, esse servo que é perdoado pelo seu senhor, ele sai. E quando ele sai, ele vê um que é servo dele, ou seja, o servo, aí tinha outro que era servo dele, e diz: Olha,
me paga a dívida que tu me deve. Ele tinha acabado de ser perdoado, mas quando viu o que devia a ele, ele disse: ei, ou você me paga ou eu lanço na prisão e só sai de lá quando me pagar tudo. Aí os pessoal que estavam ao redor foi lá e disse para o senhor desse servo, que tinha perdoado esse servo, e disse: olha, aquele servo a quem tu perdoaste a dívida, ele pegou o que devia a ele e disse que ia lançar na prisão se ele não pagasse tudo que devia. Aí o senhor ficou enfurecido e mandou chamar novamente aquele servo. E lhe perguntou: por que você fez isso? Eu não te perdoei? Eu não perdoei a tua dívida? Será que você não era para fazer o mesmo com aquele que devia você? Ou seja, a misericórdia passada. A misericórdia é passada e transmitida. A graça é passada e transmitida. Quando a representação do evangelho, que a gente já vai ver isso, é em completude, né? Aí a gente vê que o Senhor perdoou o seu servo, mas o servo não perdoou o outro que o devia, seu amigo. Bem, mas veio outro e disse ao Senhor: aquele servo não perdoou assim como tu fizeste com ele. E o Senhor chamou e disse: agora você, servo, malvado, você vai ficar na prisão até que me pague o último centavo. Por quê? Eu usei de misericórdia para você, mas você não teve capacidade de usar de misericórdia para o seu irmão, para aquilo que eu fiz de bom para a sua vida, você não foi capaz de fazer de bom para a vida do próximo. Isso se resume, pessoal, e Jesus, por final, ele completa dizendo: assim também é o Pai de vocês, o Pai celestial. Se vocês não perdoarem uns aos outros as suas ofensas, ele também não há de perdoar mais a cada um de vocês, mas dará a recompensa, a retribuída punição por conta disso. Porque ele enviou seu filho ao mundo para sofrer por nossos pecados, foi entregue e padeceu por nossos pecados, e quando olha para mim, ele espera de mim eu exercer misericórdia para a vida do meu próximo. É por isso, quando eu entendo o perdão de Deus sobre a minha vida, quando eu entendo a graça de Deus sobre a minha vida, eu olho e digo: não, eu não merecia isso. Mas por bondade ele fez isso por mim, perdoou a minha dívida, selou, tá pago. Mas ele também exige de mim que eu vá e exerça misericórdia. E é uma misericórdia que transforma, não para a gente permanecer no erro, mas por mais que erramos, por mais que eu erro, por mais que você erra, Deus ele tem autoridade e poder para tratar dos nossos pecados e curar, mas basta a gente querer também. E quando ele nos cura e a gente percebe o cuidado dele na nossa vida, a gente também reflete isso no cuidado e na vida das outras pessoas. A gente começa a se compadecer das outras pessoas que padecem no pecado ou que estão em momentos muito difíceis e você é tratado por Deus e quer também que as outras pessoas sejam tratadas. Isso é o resumo do Evangelho, pessoal. Então, o convite maior aqui é saber e entender o perdão de Deus sobre nós e fazer e levar isso à frente. A misericórdia é transmitida e o amor também é transmitido. É por isso que Jesus diz que para o amor não há lei que impeça. Se você quer amar, ame. Mas não é o amor que vem por cobiça do pecado. É o amor segundo a palavra de Deus. É por isso que o nosso amor tem que estar pautado na palavra. E quem é a palavra? Jesus Cristo é a palavra. Ele é o caminho, ele é a vida. Única verdade, única vida verdadeira que nós podemos ter é nele. E é o caminho absoluto a qual não nos engana e nem faz errar os nossos passos. Que Deus abençoe, pessoal. Fica aí com esse vídeo e obrigado pela participação.